Daniel, tudo bom? Ramute do Fórum Mineiro de EJA. Nós já tivemos alguns encontros no lançamento da campanha nas federais. E tem um monte de coisa para perguntar, mas o que ultimamente está me chamando a atenção, inclusive eu já conversei nesse espaço com algumas pessoas, você participou de um programa do Globo Cidadania, falando sobre a campanha, juntamente com a diretora do Instituto Rio Branco, e foi bem didático, porque o que é o PNE, foi muito bacana. Mas me chamou muita atenção que, em determinado momento, quando foi falar das metas que são diretamente relacionadas a EJA, você usa falar assim, eu tenho lido, eu tenho escutado de alguns teóricos de que a EJA ela deveria deixar de ser uma ação de política pública e se funcionar em função de programas. Aí você explica. Não, você já tomou isso, você ouve isso, que a EJA não deveria dar essa prioridade. Na mesma semana que foi exibido, que eu vi, tem uma entrevista também do presidente da CNTE que isso foi colocado. Ele fala explicitamente: a gente não deve ser pensado em política pública, tem que ser executado por programas, que é, inclusive, um ponto de reivindicação dos fóruns de EJA histórico, que é um dos nossos problemas é que, historicamente, a oferta de educação de jovens adultos nesse país, ela é ofertada, ela é concretizada por programas. E os problemas que são decorrentes disso são pontuais, são ligeiros, tem tempo para acabar. Nós não constituímos ainda uma política pública de fato perene, com um pensamento estratégico. Então, até olhando para o seu estranhamento, eu queria que você pudesse lembrar, assim, que discussão é essa? Você ouviu, você leu essa coisa? Que fala sobre essa questão da política pública e programas de EJA, e inclusive sobre os pontos, se ela não deveria ter o mesmo tipo de financiamento. Que conversa é essa que você toca lá no Globo Cidadania? Ok. Você disse seu nome? Ramute. Ramute. Quem mais? Vamos lá? Nazaré. Daniel, hoje Nazaré Amazonas. 3 perguntas. Nos discursos oficiais, uma coisa que eu não sei, para mim não tem clareza e acho injusto. O discurso e passa pelo financiamento da equidade. Eu fico assim, extremamente curiosa em relação a isso. Porque eu tive tentando entender esse conceito de equidade. Eu vou ofertar essa educação para um agricultor compatível com o nível e a necessidade do trabalho dele. Vamos dizer assim, essa equidade profissional e a formação que ele poderia, ou eu imaginaria, que seria necessário para ele. Isso me incomoda. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Mais alguém? Para fechar agora? Marlene. Eu quero trazer a questão do Fundeb na EJA, já que a campanha iniciou com a questão financeira, de financiamento. A campanha tem algum estudo, tem acompanhado o uso do Fundeb na EJA? Porque o que a gente tem tido como notícia, eu falo do lugar que eu venho, que é a Bahia, as escolas reclamam muito que a EJA não tem nada, nem dinheiro para comprar papel. E a gente sabe que o Fundeb, o dinheiro que vai direto para a escola, o PDE, a EJA já tem esses recursos. Então a campanha tem feito alguma coisa? O que é que pode se fazer para isso? Porque para potencializar a EJA a gente precisa de recurso mínimo necessário. E parece que isso ainda não atinge todos os estados, me parece, nem muito menos todas as instituições escolares que atuam na EJA. Vou começar pela pergunta do Ramute. Então, Ramute, eu acho que teve um problema de comunicação ali. No Globo Educação, eu lembro bem da parte, porque o que estava em jogo ali? Estava na mesa eu, o Rosário, todos por Educação, e uma diretora do Pedro II, que é uma pessoa, eu e a diretora do Pedro II, a gente tinha a mesma posição, o Mozart tinha uma posição um pouco diferente.
que eu citei, na verdade, foi exatamente a crítica que você também faz. Eu citei o estudo do Simon Schwarzman, que gerou outros estudos de economistas de educação, Naércio, o Fernando Veloso, que o investimento em EJA é um investimento desnecessário. Eles trabalham com o cinismo de dizer que as pessoas vão morrer. Então, o que eu estava defendendo ali, que aí tem um corte no programa que não fala a frase inteira, mas ficou a frase a ideia que eu quis passar, acho que o programa refletiu bem, tem que ser justo com a Rede Globo. Foi exatamente o seguinte: veio o Mozart comentou que o investimento em EJA era importante. O Mozart, todos por educação, não pensa exatamente isso, mas ele pensa que o investimento em EJA é importante. Acho que os outros empresários não pensam da mesma maneira. Estou sendo bem honesto aqui com vocês. Mas que isso não tinha uma resposta no aprendizado. E aí eu falo que, quando vem a câmera para mim, aí é o que passa no programa, porque a fala dele não passou. Quando vem para mim, passa primeiro faz uma externa sobre EJA, né? Passa umas pessoas são entrevistadas e depois tem lá uma explicação do programa. Aí vem para mim dizendo, olha, a questão de EJA é uma questão importante, ela está subdimensionada no plano. Inclusive, tem aqueles que dizem que EJA não é algo que precisa ser investido. Aí corta. Eu te entendi. Eu queria perguntar assim, quem que está dizendo isso? Não, Simon Schwarzman é o principal ideólogo. Eu acho que isso. Eu tive um debate muito duro com ele num encontro organizado pela Vina, que é uma fundação empresarial, que chamou a campanha para fazer o contraponto ao Todos pela Educação. E ele foi representando Todos pela Educação. E eles não estão tendo esse cinismo explícito. E esse cinismo, que é mais grave, de vez em quando encontra respaldo dentro do governo. Eu acho que não encontra respaldo no Ministério da Educação. Ou pelo menos quem pensa assim não tem tido coragem de dizer. Mas dentro do governo federal tem respaldo. Acho que esse é o ponto que a gente tem que ter atenção. O núcleo duro do governo, que a gente costuma chamar, que é a área econômica, quando se fala sobre recurso adicional em educação, eles pensam de fato que onde cortar, mais fácil cortar em EJA. Eu não estou cometendo aqui nenhuma indiscrição, tem debates lá do PN, na Comissão Especial, se vocês buscarem as notas taquigráficas, vocês encontram falas, inclusive, de deputados que afirmam essa questão como EJA não sendo uma questão prioritária. Para nós da campanha, respondendo à questão de programas, eu tenho certeza que o Leão também, né, que é o presidente da CNTE, para nós, EJA, primeiro que a educação ela tem que ser tratada de forma sistêmica, e EJA faz parte do direito à educação. Ele não tem que ser sobrefinanciado nem subfinanciado. Ele tem que ser financiado no patamar de dignidade, no patamar suficiente para boa garantia do direito à educação de jovens e adultos. Isso responde um pouco à pergunta da Marlene, né? O que a gente tem percebido sobre EJA? Eu tive o desprazer de alguns encontros em que grupos minoritários de gestores municipais, porque a direção da Undime e aqueles que são mobilizados para a Undime de fato pensam diferente, mas que eu estava nesses encontros de gestores municipais e prefeitos, especialmente no Nordeste, que diziam uma estratégia de como captar recursos. Aí usavam a matrícula de EJA, que tem um alto grau de evasão, que eles apresentavam lá. Então você fica com o dinheiro da EJA e joga para outra etapa, porque naquela etapa, especialmente a creche, não vai ter evasão. Então, não existe um estudo ainda, Marlene, até porque o Fundeb é muito recente, né? Um estudo de fôlego que mostra esse problema da EJA. O que eu acho é que tem que ter uma mobilização dos fóruns de EJA, uma mobilização forte para estar nos conselhos do Fundeb. Porque o único mecanismo de controle da distribuição do recurso é via conselho do Fundeb. Caso contrário, da forma como é escrita a lei, como funciona o Fundeb? O gestor ele capta o recurso afirmando o número de matrículas, tá certo? Vem o bolo do dinheiro. O bolo do dinheiro ele vem numa conta do Banco do Brasil. Que o gestor usa o dinheiro daquela conta como ele quiser. Então, se ele quiser pegar todo o dinheiro e jogar para a creche, ele pode. Esse que é o problema. Quem controla isso é o Conselho do Fundeb. O Conselho do Fundeb também controla o conveniamento de creche e o conveniamento na PAI. O conveniamento na PAI e o conveniamento de creche tem servido para escoar recursos da EJA. Fortemente. Então, por isso que vocês precisam
de alguma maneira, assim, eu sei que é muito difícil, vocês têm muitas atribuições, mas precisa estar lá no Conselho do Fundeb. Precisa estar lá no Conselho do Fundeb. É claro que tem gestões extremamente responsáveis, mas não é assim, não é essa a preocupação que tem que mobilizar a gente. A preocupação que tem que mobilizar a gente é que o controle social é uma função do cidadão, né? Então o cidadão tem que ir lá fazer o controle social, é um direito mais que uma função, né? É um direito do cidadão. O Conselho do Fundeb é um bom mecanismo e que é um mecanismo que está subutilizado. Então essa é a questão. Em relação à equidade da Nazaré, né? Quando a gente fala de equidade, Nazaré, tem, sim, todo o termo, ele depende de como a pessoa, ou como quem utiliza o termo expressa aquilo que quer dizer. Vou dar um exemplo para vocês. Os economistas da educação, eles estão agora conseguindo afirmar dois conceitos que são simplesmente ridículos no Brasil. O primeiro conceito é a exposição do aluno à aprendizagem. Tem dois erros semânticos aí. Primeiro, que você não pode expor o aluno à aprendizagem, porque a aprendizagem é algo construído entre o aluno, o professor e seus demais colegas dentro da sala de aula. Mais do que isso, a aprendizagem é um processo vital, né? Ela acontece em todos os espaços da vida. Então, obrigatoriamente, o aluno está exposto a... Na verdade, a relação não é de exposição, mas ele participa de processos de aprendizagem. Então, você não pode ser exposto a algo que você participa. Você é um ator real daquele processo. Aprendizagem é uma vivência. Aprendizagem é uma vivência, né? Como bem ensinou Paulo Freire. Qual é a segunda contradição semântica desse termo, né? Esse termo, que está virando termo no Brasil, na verdade é simplesmente uma explicação que alguns estudiosos de outros países usaram, uma estratégia explicativa, é uma frase que eles usaram para falar sobre em defesa da educação integral, dizendo que a educação integral era boa porque o aluno ficava mais tempo exposto ao processo educativo. A exposição ainda é péssima, né? Mas na língua inglesa, a forma como é construída, ela tem uma outra interpretação semântica. Aí vem os bobos, né, daqui do Brasil, e mais bobos somos nós que somos obrigados a ouvir isso, quando a gente não se indigna, quando a gente se indigna, a gente não é bobo, né? Mas vem os economistas da educação aqui do Brasil e vão dizer, e aí a imprensa compra esse termo, e o Todos pela Educação hoje comprou esse termo, o Instituto Ayrton Senna comprou esse termo, de que o estratégico para melhorar a educação no Brasil é expor a aprendizagem. Aí vai um economista que não faz o mais básico de tudo, que é contar os dias letivos, subtrair dos dias letivos, pegar todo o calendário de um ano, melhor dizendo, subtrair os dias letivos, os feriados, os finais de semana, e ver quantos dias letivos de fato o Brasil pode oferecer, né, a mais, e diz que é possível, o Brasil melhoraria 40% do seu desempenho de aprendizagem se aumentasse os dias letivos. Numa inferência econométrica que ele não mostrou para ninguém, ele simplesmente afirma isso. E aí, pior ainda é o MEC, o Ministro da Educação, afirmar que essa é uma política que ele vai encampar no encontro do Todos pela Educação algumas semanas atrás. Qual é o resumo disso tudo, gente? Primeiro, quase nenhum país do mundo aplica 220 dias letivos. No Brasil, se fossem aplicados 220 dias letivos, isso não seria possível pelos nossos feriados oficiais, considerando algumas pontes que acontecem, pelo período de férias aprovado no plano de cargos e carreira das prefeituras, né, nos PCCS, e mais grave ainda, né, não bateria com finais de semana, então alguns alunos teriam que ter curso no final de semana. Quer dizer, então a proposta é totalmente desproposital.